Olá, que alegria receber você aqui. Esse é um vídeo para mudar a forma com a qual você enxerga a vida. Presta bastante atenção, depois desse vídeo você nunca mais vai ser o mesmo. Eu vou contar uma história e essa é a história da sua vida. Essa é a história do seu adoecimento mental, é a razão pela qual hoje você sente que está com o espírito abatido, se sente desanimado, muitas vezes confuso, angustiado, sofrendo sem entender o porquê. Eu amo as histórias que Jesus contava e então eu criei uma parábola que é suficiente para te ajudar a abrir os seus olhos quanto à situação emocional na qual você está vivendo. E como esse é um vídeo de uma terapeuta cristã para uma pessoa também cristã, eu vou começar esse vídeo diferente de todos os vídeos de apresentação que você já viu na internet. Eu vou começar esse vídeo orando. Se você puder, feche os seus olhos para orar comigo. Se você não puder, fique da mesma forma que você está. Paizinho querido, aqui estou eu entregue e derramada nas tuas mãos para ser usada como um instrumento do Senhor, para levar luz, assim como o Senhor pediu que fôssemos luz e iluminássemos as outros. Luz para essa pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Eu estou orando porque eu não gostaria que esse fosse mais um vídeo que ensinasse alguma coisa e que vendesse alguma coisa no final. Eu gostaria que o Senhor fosse presente nesse momento com essa pessoa, que de fato o Senhor me usasse para falar as palavras que ela precisa ouvir. E quando eu não falar, que o Espírito Santo complete na compreensão dela aquilo que ela precisa ouvir. Se o Vida com Sentido for de fato, verdadeiramente, um projeto que possa ajudar esta pessoa, que ela seja capaz de enxergar isso. Mas se não for, Senhor, se não for disso que ela precisa, se as questões dela não são de origem emocionais ou mentais, psicológicas, que o Senhor também não a deixe na escuridão. Eu peço que o Espírito Santo a guie pelo caminho que ela precisa trilhar para chegar na solução que ela precisa, para viver uma vida, Senhor, repleta, abundante, assim como Jesus prometeu. Uma vida de alegria, com provações, obviamente, como todo cristão passa, mas com gratidão, com leveza, para que ela encontre esse espírito inabalável. Continue conosco durante esse vídeo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, então agora que nós já convidamos a presença de Deus para esse momento, você está pronto para ouvir as verdades que você precisa ouvir. Vamos começar então com a parábola. Imagine que Deus é um artesão, um artista. E ele é um artista de quebra-cabeças. Ele cria quebra-cabeças artísticos a cada gestação. Cada vez que uma mulher fica grávida, Deus se propõe, se debruça a criar a mais bela arte em forma de quebra-cabeça. E como a criatividade dele e o poder são ilimitados, cada quebra-cabeça é diferente. Cada gestação gera um quebra-cabeça único para aquele ser que está sendo gerado na barriga daquela mulher. E as variações são múltiplas. Elas podem variar em tamanho, em cores, em formatos, em espessura, em cheiros. Todos os detalhes desse quebra-cabeça são diferentes para cada pessoa que nasce. Então, quando a sua mãe começou a gestar você, Deus começou a fazer o seu quebra-cabeça, único, exclusivo para você. A cada mês, ele ia acrescentando detalhes que tornava aquela obra de arte maravilhosa. Porém, quando você nasceu, Deus não entregou o quebra-cabeça diretamente para você, porque você era só um bebezinho, frágil, inocente. Você não tinha condições de tomar em suas mãos a responsabilidade de uma obra de arte tão valiosa. Então ele entregou aos seus pais. Porém, os seus pais podem ter tido origens diversas. Pode ser que você tenha tido pais muito sábios quanto ao uso desse quebra-cabeça. Pode ser que não. Pode ser que você tenha tido pais que passaram por uma história de vida muito sofrida,
com pouco conhecimento e até mesmo com pouca sabedoria divina. E por isso eles não sabiam exatamente o que fazer com esse quebra-cabeça. E nesse momento eu quero que você volte lá atrás no seu nascimento e na sua infância, imaginando que esse quebra-cabeça é a sua vida, que ficou sob responsabilidade desses pais que te geraram. E eu quero que você comece a acrescentar a essa parábola os detalhes da sua criação. Vamos supor que o seu pai, por exemplo, não quis a responsabilidade desse quebra-cabeça. Era difícil demais para ele. Ele tinha outros interesses e outras responsabilidades na vida e ele abandonou o quebra-cabeça aos cuidados da sua mãe. Então ela teve que cuidar desse quebra-cabeça sozinha, talvez contando com o apoio dos seus avós, de algum amigo, de alguma amiga. Pode ser também que a sua mãe tenha abandonado, ela não tenha dado conta, ela ficou com medo, ela não tinha dinheiro, ela não tinha condições emocionais e entregou esse quebra-cabeça para os seus avós. E foram os seus avós que foram responsáveis pelo seu quebra-cabeça, pelos seus primeiros anos. Muita coisa pode ter acontecido aqui nesse período de inocência dos primeiros 6 anos com o seu quebra-cabeça. E eu quero que você imagine como esse quebra-cabeça sendo a sua vida e os detalhes que aconteceram a ele ao longo da sua vida. E com esse processo de quebra-cabeça vai aqui na mão de um, na mão de outro, uma babá, a professora da creche, a professora da escola, uma irmã de igreja. Muitas pessoas pegaram nesse quebra-cabeça, muitas pessoas manusearam esse quebra-cabeça. E aquele quebra-cabeça maravilhoso, lindo, artístico, criado pelo próprio Deus, deixou de ter esse aspecto bonito, organizado e glamuroso. Com o passar do tempo, com tantas mãos oleosas mexendo nesse quebra-cabeça, ele foi ficando sujo, ele foi ficando bagunçado. As peças começaram a se quebrar e começaram a se bagunçar. E você foi crescendo. À medida que você foi crescendo, você foi tendo relacionamentos. Você começou a ter colegas de escola, você começou a namorar. E cada uma dessas pessoas que entrava na sua vida mexia de alguma forma no seu quebra-cabeça. Você passou por coisas traumáticas, pessoas te violentaram e isso destruía o seu quebra-cabeça por completo. Aquilo que já não estava mais lindo como originalmente era quando Deus criou, agora estava realmente destruído, destroçado. E você foi crescendo até chegar a uma certa idade na qual o quebra-cabeça foi entregue nas suas mãos. Esse mesmo quebra-cabeça que todo mundo mexeu, agora era de sua responsabilidade. Você olha para aquele quebra-cabeça e fala, então é isso? Isso é a vida? Essa é a vida? Viver é isso? Viver é toda essa bagunça que me foi entregue? E você não sabe o que fazer. Você não foi preparado para lidar com isso. Você não foi preparado para lidar com a bagunça que outras pessoas causaram no seu quebra-cabeça. Mas você tenta. Você é forte. E você toma sob sua responsabilidade esse quebra-cabeça todo destruído. Você decide que vai continuar. E você faz o melhor que você pode. Você tenta namorar, você tenta se casar, você arruma um emprego, mas parece que nada te preenche de verdade. Você encontra Jesus, você tem um relacionamento com Ele e de alguma forma isso torna mais suportável carregar esse quebra-cabeça. Mas veja bem, suportável. Ainda não está feliz, ainda não está leve, ainda não está satisfatório. Mas pelo menos você sente que agora, finalmente, alguém olha para você. Alguém consegue te ajudar a esse quebra-cabeça bagunçado, pesado, que tem sido a sua vida até então. A esperança em Jesus te dá condições de continuar, mesmo que às vezes você queira desistir. Talvez eu esteja falando com uma pessoa que já pensou em desistir várias vezes, que acordou pela manhã pensando, Senhor, eu gostaria tanto que hoje fosse o meu último dia de vida. Eu queria tanto que o Senhor tirasse, que o Senhor me permitisse descansar.
porque o quebra-cabeça que o Senhor me deu está pesado demais para carregar. A notícia que eu tenho para te dar é: não foi o quebra-cabeça que Deus te deu que está pesado demais para ser carregado. Ele está pesado porque pessoas mexeram nele. Ele está pesado porque ele foi bagunçado ao longo da sua vida. Não era para estar assim. E eu conheço muitos cristãos que utilizam pessoas que sofreram na Bíblia como exemplos para dizer: eu estou passando por isso porque é a vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus que os seus filhos sofram. O sofrimento é um intruso que entrou no mundo pelo pecado, mas ele não é plano de Deus para a vida de nenhum dos seus filhos. Ele acontece, mas ele pode ser revertido. Todos os servos de Deus que sofreram na Bíblia, eles não tiveram uma vida de sofrimento. Eles tiveram momentos pontuais em que a sua fé foi provada. E ao vencer, eles voltavam para momentos de paz, de alegria e de satisfação. E eu posso dar inúmeros exemplos, a começar por Jó. Jó perdeu tudo, perdeu filhos, perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu saúde, perdeu tudo que tinha. Só não perdeu a esposa porque ela era uma só carne com Jó. E Satanás não podia tocar na vida dele, mas ele perdeu tudo. Porém, se você for analisar a vida de Jó, ele passou anos de prosperidade, de felicidade, de alegria. Uma fração da vida de provação. E a Bíblia conta que depois que ele foi aprovado na provação, Deus restituiu a Jó muito mais do que ele tinha antes. Então, quando a gente olha a história de Jó, ele teve muito mais momento de alegria, satisfação, prosperidade e saúde do que momento de doença. O mesmo aconteceu com Daniel. Daniel foi provado, foi mandado para a cova dos leões, passou por alguns perrengues ali. Mas se você for analisar a história, ele passou muito mais tempos de paz, de alegria, de satisfação e de prosperidade. O mesmo com Abraão, o mesmo com José do Egito, que foi vendido pelos próprios irmãos. Mexeram no quebra-cabeça dele. Ele virou escravo. Mas quando a gente analisa a história, a maior parte do tempo da vida de José, ele não estava em provação. Então sim, meu amigo cristão, você vai passar por provações. Porém, quando você vence essa provação, é para você retomar o estado de alegria que são pertencentes a todo cristão. Porque um dos frutos do Espírito é alegria, paz. Imagine você. Essa é a vida do cristão. Então não é normal que você acorde todos os dias com vontade de voltar para a cama. Que você acorde todos os dias com vontade de que seja o último dia. Não é normal. Não é normal que mesmo que você queira viver, você sinta aquele peso nos ombros e você fala: eu estou carregando isso, é a cruz de Cristo. Não, a cruz de Cristo é leve, o fardo dele é suave. Ah, mas é porque a aprovação, servir a Deus é difícil. Não, não é difícil. Sim, você passa por dificuldades, mas Deus está lá com você. Se está sendo difícil dessa maneira, se servir a Deus não tem sido fonte de alegria e prazer para você, é porque você está com um problema em uma das áreas da sua vida. Nós somos compostos por físico, mental e espiritual. E acontece que talvez você tenha cuidado do espiritual. Você ora, você vai à igreja, você lê a Bíblia, mas você não tem cuidado do seu físico. Você se alimenta mal, você dorme mal, você não pratica exercício físico, ou você não tem cuidado do seu mental. Você não tem procurado um profissional de saúde mental, feito uma terapia, feito trabalhos voltados para o cuidado com a saúde mental. Então, apenas o espiritual é que está aqui, ó, segurando, sustentando. E a notícia que eu tenho para te dar é: tudo é espiritual. Você cuidar da sua saúde física, tomar bastante água, fazer exercício físico, fazer terapia, é um ato de espiritualidade, porque tudo altera tudo. Quando você não ora, isso vai alterar a sua saúde mental e vai alterar a sua saúde física. Porém, quando você não faz exercício físico, altera a sua saúde mental e altera seu espiritual. Porque embora a gente use esse termo físico, mental e espiritual, é só para ficar mais claro na sua cabeça como funciona o corpo. Mas não existe físico, mental e espiritual. Nós somos um só.
e tudo altera tudo. Então, no programa que eu tenho proposto para você, essa técnica que eu venho trazer para você para mudar a sua vida, é uma técnica que considera esses 3 pezinhos. Eu vou te ajudar a descobrir qual é a origem do seu adoecimento. É uma origem espiritual? Você está doente de fato porque está falhando em alguma coisa com Deus? A gente vai descobrir. É origem mental? Você está com o espírito abatido porque passou por traumas que não foram resolvidos ao longo da sua vida? A gente vai descobrir e resolver. É origem física? Você está com o espírito abatido porque não tem cuidado do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo? A gente vai descobrir e vai resolver. Tudo que você precisa saber agora é que você está onde está, do jeito que está, porque mexeram no seu quebra-cabeça. E ele está bagunçado. Se nós restaurarmos esse quebra-cabeça e ele voltar às configurações originais de fábrica, que foram as configurações criadas por Deus, você vai voltar a ter condições de tomar as melhores decisões. E é por isso que Davi, quando orou, falou: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova, restaura. Era isso que Davi estava pedindo, uma restauração do quebra-cabeça dele. Restaura em mim um espírito inabalável. E essa é a proposta do Vida com Sentido. Restaurar em você o espírito inabalável. A partir do momento que você compreendeu que você está com dificuldades causadas por todo um estilo de vida e por toda a sua história, agora você precisa tomar a primeira decisão que esse vídeo te propõe a tomar. Eu vou tentar resolver sozinho o meu quebra-cabeça ou eu vou pedir ajuda? É a primeira decisão. E eu digo, a mais inteligente é pedir ajuda. E eu não estou falando de ajuda divina. Essa ajuda ele já está te dando. É por isso que você ainda está vivo. Você só está aqui nesse vídeo porque Deus levou esse vídeo até você. Nada na sua vida acontece por acaso. Deus já está fazendo a parte dele. Porém, aqui no Vida com Sentido, nós trabalhamos com o conceito de esforço humano mais poder divino é igual a sucesso. O poder divino já está disponível a você e já está atuando. Você pode achar que não, mas Deus ouve as suas orações todos os dias e tem te sustentado. Se Ele não tivesse ouvindo as suas orações, as coisas estariam muito piores do que estão. O que está faltando é esforço humano. É com eles que a gente vai trabalhar aqui nesse vídeo. E como falta esforço humano, a ajuda que você precisa é uma ajuda humana. E para que você entenda bem isso, eu vou pegar uma história lá da Bíblia. Quando tinha um moço lendo o livro de Isaías, eu não lembro o nome dele agora, e ele não estava entendendo. A história está lá em Atos dos Apóstolos. Um anjo levou Filipe até ele para que Filipe ensinasse e explicasse as profecias de Isaías. E eu pergunto, o mesmo trabalho que dá para o anjo ir lá buscar Filipe para poder converter essa pessoa aqui, não seria o mesmo trabalho do anjo diretamente falar com essa pessoa? Por que é então que o anjo foi buscar Filipe para que Filipe evangelizasse? Porque, meus queridos, ao longo de toda a Bíblia você vai perceber que é da vontade de Deus que nós nos melhoremos uns com os outros. Porque o propósito de Deus é que nós nos aproximemos uns para com os outros, que nós sirvamos uns aos outros e que assim nós possamos ser instrumentos dele para abençoar uns aos outros. Então, o próximo ponto é: de qual ajuda humana você precisa? Você pode ter uma ajuda não especializada. Você pode procurar desabafar com um amigo e pedir o conselho dele. Você pode ter uma ajuda especializada espiritualmente. Você pode procurar um pastor, um líder religioso, alguém de sabedoria divina para te aconselhar. Ele vai te ajudar no campo espiritual. E você pode procurar alguém especializado cientificamente com as técnicas do quebra-cabeça que vai te ajudar a montar o seu quebra-cabeça de forma mais eficiente. E qual é a diferença desses tipos de ajuda? Se você procura uma ajuda não especializada, que é a ajuda do seu amigo, do seu colega, da sua mãe, do seu pai, ele vai tentar te dar um conselho baseado na experiência dele.
baseado em como ele enxerga o quebra-cabeça dele. Ele não é um especialista em quebra-cabeça. Então, ele vai te dizer, olha, você resolve esse problema dessa forma, porque quando eu tive um problema no meu quebra-cabeça, eu resolvi dessa e dessa forma. Mas isso não vai funcionar, porque o quebra-cabeça dele é redondo e o seu é quadrado. Então ele vai te dizer, olha, essa peça aqui você encaixa aqui desse jeito, mas não vai encaixar na sua, porque o seu quebra-cabeça é diferente do dele. Quando você procura uma ajuda especializada apenas espiritualmente, ele vai te dar um aconselhamento com base espiritual muito útil e que vai te fortalecer. Porém, muitas vezes você não vai conseguir aplicar. Você vai lá, ouve e fala a verdade. É disso que eu preciso. Eu realmente estou precisando orar mais. E de fato, o pastor não estava errado, você estava precisando orar mais. De fato, falta oração quando ele te dá esse conselho. Só que tem um porém. Você tem tanta voz na sua cabeça, causada pelo seu histórico emocional, psicológico, mental, que você não consegue orar. Você se ajoelha para orar e você não consegue. Os pensamentos bagunçam a sua cabeça. Você procura essa ajuda especializada espiritualmente, ele vai te dizer, meu irmão, isso que você está fazendo é pecado. E eu não vou entrar nessa discussão. Sim, pode, se ele for de fato usado por Deus, ele está certo, é pecado. Mas você entende, você gostaria de mudar e você não consegue. Porque você tem traumas. E toda vez que você tenta mudar esse pecado e esse traço de caráter, aquela dor, aquele trauma que foi causado lá em você, ele te aperta, ele te pressiona e você não consegue. Você não consegue evoluir espiritualmente, porque os seus olhos estão cegados pelo seu sofrimento psicológico, não espiritual, não físico, psicológico. E às vezes é um pouquinho de cada, viu? Às vezes você vai precisar de um pouquinho de cada. É por isso que no programa Vida com Sentido você vai ter um pouquinho de cada. Eu me coloquei nas mãos de Deus e me especializei cientificamente e espiritualmente para conseguir oferecer para você o melhor serviço e a melhor técnica. Eu sou formada em psicologia, eu sou especialista, pós-graduação em psicologia social. Eu tenho experiência na formação de outros profissionais, porque fui professora no curso de psicologia em uma faculdade. E para me aperfeiçoar ainda mais, eu fiz um curso de formação plena em teologia, para entender a exegese bíblica, para entender como estudar melhor a Bíblia historicamente, hebraico, grego. Todos esses estudos eu me aprofundei para que eu conseguisse criar um programa que considerasse a sua espiritualidade, a sua relação com Deus e também o seu processo psicológico. Então, com base na ciência e com base no poder de Deus, porque quando eu decidi criar esse programa, foi com base em muita oração. Eu criei este programa porque eu sou resultado de um processo terapêutico que deu certo. A diferença é que eu precisei de 6 anos de terapia para conseguir desistir da ideia de tirar a minha própria vida. Quando eu tive a minha primeira crise de ideação suicida ali por volta dos 18 anos, eu sei que eu só consegui superar graças à minha fé em Deus, mas também graças a uma profissional extremamente capacitada que cuidou de mim por muitos anos até que eu conseguisse mudar a minha forma de ver a vida. Porém, além de demorar 6 anos para o meu processo terapêutico dar os resultados que eu esperava, eu gastei muito dinheiro. No final dos nossos atendimentos, eu já estava chegando a gastar R$1.000 por mês com terapia. E eu sei que esse não é um valor que cabe no bolso da maioria dos brasileiros. E eu sei também que profissionais capacitados, como era a profissional que cuidou de mim, além de serem raros,
eles não cobram de fato muito barato. Eu não conseguia ter uma visão completa de quem era Deus. Eu encaixava Deus na minha caixinha. Eu não conseguia confiar em um Deus que me amava incondicionalmente, que proveria todas as minhas necessidades. Eu estava constantemente com medo da punição divina e muitas vezes questionava a existência dele simplesmente porque ele não tinha agido da forma que eu gostaria que ele agisse. Tudo isso só foi possível trabalhar quando eu levei as minhas questões em relação ao meu relacionamento com Deus para a minha terapia. E então foi possível, nesse conjunto de saúde mental e espiritual, que eu saísse daquele estado de detestar a vida e de não querer mais viver. Eu me lembro que um certo dia, enquanto eu orava, eu ouvi claramente aquela voz na consciência que a gente sabe que é Deus. Um convite para que eu criasse um programa terapêutico para cristãos. Um programa que entrasse no orçamento daqueles cristãos, que fosse funcional e que considerasse a fé e também a saúde mental e a ciência. Mas eu demorei muito tempo para dizer sim a essa mensagem. Eu sei que quando eu ouvi isso de primeiro, eu falei, genial essa ideia, eu quero fazer. Mas eu não quis fazer específico para cristãos e trabalhando espiritualidade. Isso porque na época eu ainda era psicóloga, estava vinculada ao CRP e por mais que exista uma forma ética de trabalhar saúde mental e espiritualidade dentro da psicologia, ainda, infelizmente, certas temáticas relacionadas à vida cristã são estranhas à comunidade dos psicólogos. Alguns, infelizmente, têm certos preconceitos quanto a um profissional da psicologia trabalhar temas relacionados à espiritualidade. Então isso me trazia uma certa trava e eu ainda ficava na corda bamba. Eu criei o projeto terapêutico, eu usei o método científico ali para conseguir validar esse programa, testei ele com grupos de voluntários diferentes, acompanhando o processo desses voluntários depois de fazer o programa, mas sem me desvincular totalmente da psicologia e sem assumir abertamente um programa que cuidasse de espiritualidade. Era um programa apenas de psicologia que citava a espiritualidade, não era um programa espiritual. Mas o Espírito Santo me incomodou e depois de uma série de situações complicadas que eu passei, eu decidi finalmente dizer sim à ordem de Deus, me desvincular do CRP, deixar de ser psicóloga e remodular o meu programa para que seja um programa espiritual, que usa a ciência a nosso favor, os conhecimentos, as ferramentas, as técnicas validadas, mas ao mesmo tempo que seja uma base espiritual, que não terapeutize, entre aspas, o pecado, que não terapeutize os defeitos de caráter, mas que a gente possa estar em perfeito equilíbrio com o nosso corpo, com a nossa mente e com a nossa relação com Deus. É um programa para pessoas que querem construir o seu tesouro no céu e mesmo assim viver felizes e saudáveis aqui. É um programa para pessoas que sabem que o mundo do jeito que está agora não é o nosso lar. A gente sabe que Jesus prometeu ir e preparar-nos um lugar. E esse lugar que ele nos está preparando é o nosso lar de verdade. Mas, enquanto nós não chegamos nesse lar que ele está preparando para nós queremos viver aqui dando um bom testemunho. Nós queremos que aqueles que não creem em Cristo olhem para o nosso rosto resplandecente de beleza, inteligência, felicidade e fala: o que é que você usa para ficar assim? E a gente possa dizer: eu uso a Cristo. Esse é um programa para quem quer retirar as pedras de tropeço que impedem de viver o que Deus sonhou para você. Como funciona então o Vida com Sentido? É um programa terapêutico que vai de 6 até 12 semanas. Vai depender do quão sensíveis são as memórias que você vai desbloquear, de quão sensíveis são a sua história de vida e as temáticas que você vai trabalhar. Então pode ser que você precise de um pouquinho mais de tempo ou pode ser que você precise de menos tempo.
Durante essas 6 semanas de processo terapêutico, você vai passar por algumas fases que têm como objetivo, primeiro, fortalecer o seu suprassentido. O suprassentido é o sentido máximo da vida de todo cristão, que é Cristo. Nós temos esse sentido em comum. Cristo é o sentido e significado da nossa vida. Porém, abaixo disso, tem outros significados que nós podemos construir e atribuir. Dentro desse outro significado, é diferente para cada um de nós. Tem a ver com o propósito da sua vida, com a vontade de Deus para você, tem a ver com a sua missão, com os seus dons, com os seus talentos e com a vida que você quer construir. Como você quer gastar o tempo de vida e os recursos de talento, de dinheiro que Deus colocou nas suas mãos. Esse segundo ponto de construção, de significado da vida, é como ser um melhor mordomo de tudo aquilo que Deus nos deu, fazendo com que multiplique. Nós vamos também, ao longo do programa, trabalhar o seu sentimento de culpa por coisas que você se arrepende ou que você não consegue esquecer. O seu sentimento de raiva, mágoa, rancor. Nós vamos trabalhar também a indisciplina, a preguiça. Vamos ressignificar os traumas e histórias do passado que tem sido um peso que você tem carregado durante todos esses anos. Ressignificar também a forma com a qual você vive o presente e você enxerga o futuro. Entre outras palavras, nós vamos restaurar as funções de fábrica da sua mente. Nós vamos levar ao pé da letra o conselho de Paulo: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Esse é o objetivo do Vida com Sentido. E para que você veja na prática quais são os resultados que você pode adquirir ao participar do projeto terapêutico Vida com Sentido, eu vou deixar aqui o resultado de 2 pessoas, da Tati e da Ellen, pessoas que participaram do grupo de voluntários de teste do programa Vida com Sentido. Eu deixei de ser mãe na educação, né, do adolescente, dele precisar de mim e eu não estar lá. Então eu me isolei de ser mãe também. Eu sentia isso, como se eu estivesse num ambiente de morte, porque eu estava carregando essa morte dentro de mim, e isso afetava meus filhos. Então eles entravam em casa já tristes, já iam para o quarto, né? E depois que eu melhorei, eles já chegam com as carinhas felizes, já contam o dia, contam como foi as coisas. Meu filho não conversava comigo. Agora o bichinho tá conversando tanto que tem que pedir pra maneira aí um pouco, que a mãe não aguenta, não. O meu bebezinho, né, o Isaac, eu punha a mão na minha cabeça, tinha hora, eu olhava pra ele, eu falava assim, meu Deus, o que eu fiz, assim, eu não tô dando conta de cuidar do meu filho. Eu amo, amo, amo intensamente, não tem explicação, o amor. Mas eu não tô conseguindo, não tenho energia. Eu não tinha energia para cuidar do meu filho, entendeu? Eu não tinha energia para fazer nada, nem, sabe? Sim. E hoje não, hoje eu cuido dele com tanto prazer, eu me dedico hoje inclusive nós fizemos uma atividade aqui na sala, né? Eu com ele, para ele aprender a andar, preguei várias figuras na parede, então eu tô fazendo várias coisas, dancei para ele ver, ele ria, assim, e eu rindo com ele, são momentos, assim, maravilhosos que eu não tinha. Então eu cuidava dele, brincava, conversava, mas não era aquele carinho, aquele amor, aquela dedicação, né, de parar, de brincar, de sentir ele. Então eu só ficava na cama, literalmente. Eu levantava para cuidar do meu bebezinho, trocava, cuidava da higiene dele, de tudo, e voltava para a cama. Ele ficava comigo, eu brincava com ele ali, custando, né? Sem energia nenhuma. Mas e hoje, assim, é completamente diferente. Eu adquiri uma depressão e, junto com ela, um transtorno, que piorou ainda mais a situação. Então, eu perdi totalmente a vontade de viver. Eu não confiava mais em mim. Eu deitava, né, e falava para Deus, Deus, eu não quero acordar, né? Não tinha coragem de fazer algo contra mim, mas também não queria viver mais. Não tinha essa vontade. Então eu fazia as coisas no automático. Eu tentei uma terapia, né, convencional, fui 2 sessões, não voltei mais. Então tudo que eu começava eu desistia. Então quando eu falei com você a primeira vez, chorei horrores,
Você me falou umas palavras assim que eu saí já do consultório, já senti assim uma transformação, mas eu pensei assim, eu vou participar, mas eu acho que isso não vai dar em nada. Eu me emociono de falar isso porque eu estou tão feliz em estar de volta e não botei fé mesmo, não. Eu não coloquei fé porque eu vejo hoje muitas pessoas fazendo terapia. Muitas pessoas fazendo terapia e sempre queixando que continua deprimida, que continua tomando as medicações. Então, assim, se você escuta o geralzão se queixando e o negócio não está sendo eficaz, então por que eu vou perder o meu tempo em chorar, em desabafar, em mexer numa coisa que dói para não resolver assim? E você me direcionou de uma forma que eu segui os passos que você fez. Eu lembro que já na segunda sessão eu já tinha melhorado assim muito. Eu já tinha melhorado bastante na segunda sessão. Eu me achava incapaz de mudar, incapaz de ser o que eu era antes. Eu não sabia como fazer isso. E você falou para mim, você me mostrou que eu era capaz e que eu tinha o poder da escolha. Porque eu achava que eu não tinha o poder da escolha, eu já tinha me entregado. A partir desse dia mudou. Parece que o que você falou para mim, foi como se tivesse ligado um botão e me despertou assim para minha capacidade. Eu me senti capaz, eu me senti valorizada. Eu me senti porque eu não me amava. Eu vi que eu podia voltar a ser o que eu era antes e que eu era uma pessoa muito especial, entendeu? E que eu tinha o poder da escolha na minha mão, nas minhas mãos. E eu passei a fazer isso. Há 2 anos atrás, eu tive um síndrome do pânico, a qual foram direcionado tratamento, remédio, qual eu resisti e não tomei. Como a gente sabe aí, a saúde pública, eles direcionam a medicação, mas o tratamento não, né? Então, eu sabia que essa não ia ser a saída. A primeira busca minha foi em Deus, né? Foi colocar Deus na frente de tudo. E quando surgiu essa mentoria do PDA, foi a oportunidade que eu agarrei. Porque eu precisava não só tratar o que eu estava vivendo, né? O que eu tinha vivido, mas eu precisava descobrir de onde vinha esse todo, esses problemas. E eu vi ali na mentoria, na terapia, algo que ia me direcionar de uma certa forma, né? Confesso para você que entrei sabendo que ia me ajudar, mas não imaginava que seria tanto. Tão intenso, tão forte como foi, sabe? Foi assim, literalmente um divisor de águas na minha vida. Completamente. Bom, se você ouviu ou ver em algum momento o termo PDA, é porque o nome do programa, antes de ser um programa espiritual, era Psicologia do Autocuidado. E agora, com essa renovação, eu achei que Vida com Sentido transpareceria melhor a real intenção do nosso programa terapêutico. Por isso eu mudei de nome. Então, algumas vezes você vai ver Vida com Sentido e outras vezes você vai ver PDA. E eu tive outros cuidados para garantir que você consiga participar do projeto terapêutico Vida com Sentido de forma tranquila. Eu criei uma garantia chamada Garantia Paz que excede ao todo entendimento. Esse programa, essa garantia é realmente para que você entre em paz, tranquilo, sem medo de gastar o seu dinheiro à toa ou mesmo de se frustrar. Além da garantia incondicional de 7 dias, você faz o programa por uma semana e se achar que não tá legal, não tá funcionando e não se encaixa com você, você pode cancelar, pedir o seu dinheiro de volta sem nenhuma burocracia, sem nenhum questionamento. E somado a essa garantia incondicional, você também tem a garantia condicional. Diante de tudo isso, diante dessa garantia, você fica com 3 opções. A primeira é tentar ignorar tudo que você aprendeu hoje aqui, o que eu acho muito difícil. A segunda é tentar continuar fazendo sozinho ou procurando ajudas não especializadas.
Esse você vai gastar muito mais tempo e muito mais dinheiro. E esse dinheiro que está indo para comidas, para te dar prazer, para roupas, consumo excessivo, dinheiro que está indo muitas vezes para medicamentos que você talvez pudesse até viver sem, se cuidasse da sua saúde mental. Sem contar que quando nós estamos com o espírito abatido, não conseguimos tomar as melhores decisões financeiras e nem temos ânimo, vitalidade para colocar as nossas melhores ideias em prática e ganhar ainda mais dinheiro. Ou seja, o prejuízo é gigantesco em tempo, dinheiro e qualidade dos seus relacionamentos. Ou você pode optar pela decisão que eu considero a mais inteligente, que é a terceira opção. Você adquire o Vida com Sentido sem risco nenhum, porque se não funcionar para você,